Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso minicurso, o Chamado para o Presbítero. Essa é a nossa aula de número 7 e como nós temos visto nas aulas anteriores, agora nós chegamos ao tema da família do presbítero. Então, assim como nós já caminhamos por diferentes aspectos para observar o chamado, qualificações bíblicas, a vida de oração, a autoridade, é importante a gente pensar também sobre a família do presbítero, porque o lar do líder cristão é o seu primeiro ministério e um reflexo da sua capacidade de servir ao corpo de Cristo. Dessa forma, a gente olha para o texto bíblico e lembra lá das qualificações, Paulo falando que o presbítero tem que governar bem a própria casa, tendo os filhos em sujeição com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então essa é uma exigência fundamental e também o estabelecimento de uma hierarquia no processo da liderança e no foco ministerial dos presbíteros. Então, Paulo estabelece uma conexão entre a capacidade de um homem liderar sua família e sua aptidão para servir como presbítero na igreja. Claro que não é perfeição, mas consistência. Então, a família é o campo primeiro de discipulado. O governo da casa é fundamental para alguém ser um bom líder, um bom presbítero. A maneira como o presbítero lidera a sua família é um indicador de como ele pastoreará o rebanho de Deus. Não se trata de controle rígido, mas de liderança pelo exemplo, com amor, com sabedoria, com firmeza também. Então, governar bem significa criar um ambiente de respeito mútuo, segurança, onde os princípios bíblicos são ensinados e vividos diariamente. E como primeiro campo de discipulado, antes do homem fazer discípulos na igreja, ele é chamado a discipular sua própria família. Esse é o seu laboratório do ministério. É onde ele vai aprender a ensinar a palavra com paciência e clareza, a corrigir com amor e graça, a demonstrar consistência entre palavras e ações e a criar um ambiente de crescimento espiritual. O erro comum que a gente pode ser tentado a cair, vamos dizer assim, é separar a vida pública, a vida ministerial, vamos dizer assim, da vida privada e da vida familiar, como se fossem realidades que não se tocam, não se conectam. Então, essa divisão artificial leva à hipocrisia e, eventualmente, compromete tanto o lar quanto o ministério, pois ninguém pode servir a Deus efetivamente quando negligencia as suas responsabilidades familiares. Então é muito importante que a gente fuja dessa dicotomia e perceba que há uma integração entre a casa de alguém, a família de alguém e o modo como essa pessoa vai servir na igreja. Então, aplicações práticas aí pra gente, Para os presbíteros, reconhecer que cuidar da família não é um obstáculo ao ministério, mas parte integral dele. E, aliás, é isso que a nossa igreja deve esperar. A nossa igreja deve esperar que os seus líderes, primeiramente, olhem para a sua família e cuidem bem da sua família. Às vezes, a gente quer inverter isso, A gente quer que os líderes olhem primeiro para a igreja e a família sofra com isso. Mas se o líder não cuidar bem da sua família, ele não vai estar apto para cuidar da igreja. Esse é o padrão bíblico. Então, para a igreja, valorize e apoie ativamente as famílias dos líderes, entendendo que elas enfrentam pressões e desafios peculiares. Para as esposas, a sua parceria no ministério é essencial e igualmente valorizada por Deus. E para os filhos, vocês são parte importante do ministério familiar e não apenas observadores. Então, nós precisamos orar pelos lares dos nossos líderes e assumir esse compromisso. Como igreja, nos comprometemos a orar regularmente pelas famílias dos nossos líderes, reconhecendo que lares saudáveis produzem um ministério saudável. Que possamos criar uma comunidade onde as famílias dos presbíteros se sintam apoiadas, valorizadas e amadas. Quando a família do presbítero é fortalecida, toda a igreja é abençoada.
Obrigado por participar dessa aula. A gente se encontra na próxima aula. Deus abençoe. Tchau, tchau.